Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Números 21, Números capítulo 21, a partir do versículo de número 4, diz ali, a serpente de bronze. Então os israelitas partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba para dar volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés, e o povo se queixava exclamando: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem água, estamos enfastiados deste alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: Pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: Faze uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Olha a ingratidão das pessoas. Imagina só, esse povo saiu do Egito com uma promessa. Eles eram escravos no Egito. Trabalhavam que nem condenados lá. Eles tinham que fabricar desde os tijolos para fazer as construções, as edificações que foram feitas, as construções no Egito. Aí, Deus ouviu o clamor deles, levantou Moisés, preparou Moisés para ir até lá e tirar eles daquela situação. Mas eles saíram de lá com despojos, eles não saíram de mãos abanando. Eles levaram ouro, eles ganharam prata, bronze, joias, tudo. Então, era somente uma caminhada, gente, de 13 dias. Mas se estendeu pelo caminho. Porque eles murmuraram contra Deus. Quando eles foram olhar a terra prometida, eles fizeram a mesma coisa. E aqui, olha o que eles falaram do maná. Não aguentamos mais essa comida miserável. E muitos, gente, quando reclamavam aqui, murmuravam, eles queriam voltar para trás. Eles diziam: lá tinha melão, lá tinha pepino, lá tinha isso, lá tinha aquilo. Só que lá eles tinham que trabalhar, lá eles eram escravos. Não a questão do trabalhar, mas ser escravos, gente. Ali, quando eles saíram daquela situação com uma promessa de que eles iriam para uma terra que manava leite e mel, ou seja, que tinha um melhor. Quando os espias foram avistar a terra, 2 homens para trazer um cacho de uva, você sabe o que é isso? Tinha tudo pronto na terra, era só eles subirem, era só eles lutar, expulsar aqueles povos de lá e ficar naquela terra, mas eles resolveram o quê? Murmurar mais uma vez, como eles fizeram aqui. Aí, Deus fez com que aquelas peçonhentas picassem eles, aquelas serpentes, para que eles se lembrassem. Elas ardiam como brasas vivas. Aí, quando eles se ligaram que através da sua boca eles pecaram, eles murmuraram. Então, para você ver que Deus ele não se agrada de murmuração. Deus estava ali o tempo todo provendo tudo, cuidando deles, dando um maná, e eles disseram: essa comida miserável. Gente, eles não precisavam trabalhar.
Era só eles dizer: Moisés, nós estamos com sede, você pode pedir ao Senhor que nos dê água? Não. Ai, nos tiraram de lá para a gente morrer aqui, morrer de fome, morrer de sede. Palavras, gente. Palavras negativas. Eles não iam morrer ali. Como eu já falei nos devocionais anteriores, as pessoas têm o mau costume de falar: eu estou morrendo de sede, estou morrendo de fome, estou morrendo de cansado. Nós não podemos falar essas palavras. Jamais. Então, era o que eles declaravam, que eles iriam morrer. Gente, quando eles queriam carne, Deus mandava codornas que eles comiam, como diz a palavra, até sair pelas narinas, até eles ficar enjoados de tanto comer. Tudo o que eles queriam, Deus providenciava. Não era necessário murmurar, não. Não era necessário fazer aquela cena, aquela vitimização. Deus era com eles. De dia era uma coluna, era uma nuvem que protegia eles do sol. De noite era uma coluna de fogo que cuidava deles para que os predadores não chegassem e que para eles ficassem aquecidos, porque no deserto de dia é muito quente e de noite, gente, são temperaturas abaixo de zero. É muito frio de noite lá. Então, para você ver, olha o cuidado de Deus o tempo todo. Eles não lembravam de nada, que Deus tinha aberto o mar, as pragas do Egito, aonde Deus os libertou. Eles não conseguiam lembrar de que Deus havia os tirado de lá, que havia fechado o mar e todos os egípcios que vieram atrás deles morreram ali afogados. As pessoas esquecem muito rápido a bondade que receberam. Assim, infelizmente, hoje as pessoas são. Você faz o bem, ela não lembra. Mas se você um dia não fizer algo para ela, ela lembra naquele instante. Você pode fazer 10 coisas boas, mas no momento que você fizer uma que a pessoa não gostou, ela só vai lembrar daquela que ela não gostou. Então, para você ver que Deus o tempo todo estava ali guardando, cuidando, provendo, e eles não estavam satisfeitos. Queriam voltar para trás. Queriam voltar a ser escravo. Queriam voltar a comer pepinos e melões, mas eles pagavam um alto preço por isso. Você já pensou? Um alimento que descia dos céus, que eles diziam que tinha gosto de mel. Você já pensou? A bondade de Deus. Provia a água da rocha. Eles bebiam água pura, cristalina, no meio do deserto, onde nada, praticamente ali nada se cria. E Deus estava provendo tudo para eles ali. E quando eles eram picados, você sabe por que Deus mandou que Moisés levantasse aquela serpente de bronze e deixasse ela ali para que eles tivessem que olhar, para que eles se lembrassem do pecado deles, da murmuração deles, e eles tivessem que se humilhar e olhar para aquela cruz e reconhecer, olhar para aquela serpente e reconhecer: isso está acontecendo por causa do meu pecado. Porque eu abri a minha boca para falar mal de Deus, para falar contra Deus. Porque eu fui ingrato, porque eu não soube ver a bondade de Deus. Eles tinham que olhar e lembrar. Se um filho deles fosse picado e a criança não conseguisse olhar para a serpente, ela morria. Para mostrar para eles que a salvação é individual e ela continua sendo. Eu vou olhar para a cruz. O meu marido vai olhar para a cruz, o meu filho vai olhar para a cruz. Nenhum vai salvar o outro. A nossa salvação é individual. Então, cuide da tua salvação. Cuide da tua vida espiritual. Porque através de você, a tua casa vai ser alcançada. Mas você precisa guardar o teu coração. Você precisa não se contaminar com essas coisas. Você precisa ser grato. Você precisa ter um coração bondoso. O Moisés, gente, movido de ira, de tantas vezes que esse povo
reclamou e murmurou contra Deus, num momento em que Deus havia dito para ele, Moisés, fale a rocha, o Moisés bateu na rocha, brabo, porque ele indignado com tanta murmuração. E por causa disso, o Moisés não pôde entrar na terra prometida porque ele desobedeceu. Então, para você ver que muitas vezes as atitudes dos outros podem te levar a pecar, a desobedecer a Deus. Então, nós precisamos olhar para a cruz. Olhar para Jesus, não desvie os teus olhos da cruz. Ele é o autor e consumador da nossa fé. No momento em que você tira os olhos da cruz, você abre brechas. Quando vê, você está influenciado a murmurar, a ficar reclamando, se vitimizando, voltando no passado, que nem os israelitas que queriam voltar para o Egito, voltar a ser escravo, comer pepino, comer melão. Era o que eles queriam, cebolas, Eles não precisavam plantar, eles não precisavam levantar cedo para trabalhar que nem uns condenados, com pessoas em volta, cuidando, lascando o chicote em quem estava cansado e parava no meio do caminho. Era isso que eles queriam, voltar? E quantas pessoas estão assim, voltando para trás, abandonando Jesus? Não era bem isso que eu pensei, Só que muitas vezes as pessoas acham que, eu aceitei Jesus, agora é tudo lindo e maravilhoso. Porque Cristo está na nossa vida, mas Ele mesmo disse, no mundo 3 aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo, é o bom ânimo. Nós vamos passar pelo deserto, nós vamos passar por privações, vamos passar por dificuldades, vamos passar por lutas, mas nós precisamos estar olhando para Jesus. Se você olhar para a direita e se você olhar para a esquerda, você se desvia. Olha para Jesus. Não olha para o mau testemunho do outro. Não olha para os defeitos, para as falhas, porque nós também somos falhos. Eu não posso julgar. A palavra diz, não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida que eu medi, vai ser medido para mim também. Então eu preciso olhar para os outros com um olhar diferente. Como um dia Jesus olhou para nós. Eu não posso olhar para os outros julgando, condenando, mas eu preciso olhar, analisar e pensar ali, um dia foi uma criança que de repente foi rejeitada, abandonada, abusada, que sofreu, que ouviu palavras depreciativas, que se criou num lar que era briga, discussão, reclamação, num lar totalmente disfuncional. Então, que adulto você acha que essa criança se tornou? Eu não posso julgar o adulto sem saber a criança que ela foi. Então, para você ver que muitas das nossas atitudes, elas refletem da nossa infância, daquilo que nós vivemos na nossa casa, na casa dos nossos pais. Quando nós conhecemos a Cristo, nós mudamos o vocabulário que nós aprendemos um dia, nós mudamos o vocabulário onde muitas vezes você foi criado ouvindo peste, burro, praga. Isso você não fala mais. Palavras que amaldiçoam, porque de uma mesma fonte não pode sair bênção e maldição. Ou eu abençoo ou eu amaldiçoo. Então da nossa boca deve jorrar bênção, abençoar a tua casa, abençoar teus filhos, abençoar teu esposo, a tua esposa, o teu trabalho. Abençoe, profetize. Sempre que eu oro, eu e o meu esposo, nós oramos, nós abençoamos o nosso trabalho, os nossos clientes,
Os meus clientes que eu tenho de massagem, terapia, ele e os clientes que vão até a loja onde ele trabalha, comprar com ele. Nós oramos para que Deus mande a provisão para aquela loja, na vida dos patrões, na vida dos colegas, que todos possam atingir a meta, que Deus venha abençoar os clientes deles como os meus. E a gente ora, eu oro, eu digo, Senhor, eu não sei que luta eles estão passando, se eles estão passando por alguma dificuldade, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, Pai, e prospere eles para que eles possam estar aqui me abençoando. Eu preciso abençoar, para que eu seja abençoada. Eu sou abençoada através dessas pessoas que Deus envia para fazer terapia, para fazer massagem. Elas vêm manter o meu salário, o meu sustento. O trabalhador é digno do seu salário. Então abençoe. Gere vida através da tua palavra. Abençoe o teu local de trabalho, não amaldiçoe. Abençoe o teu patrão. Por mais que ele seja incorreto, abençoe ele. Diga, Senhor, abençoa ele, prospera ele, porque através da vida dele, eu tenho o meu trabalho, eu levo sustento para minha família e outros colegas que estão aqui ao meu lado também, que nunca nos falte, Pai, a provisão, que o Senhor mande clientes para essa empresa, para que a gente possa ter o nosso trabalho estabilizado aqui. É isso que você tem que fazer. Tem gente que amaldiçoa o salário que recebe, os patrões, a empresa, os colegas reclamam o tempo todo de tudo e de todos. Isso atrapalha. Gente, você viu aqui que a murmuração, Deus não se agrada. Eles ficaram no deserto 40 anos, não entraram na terra prometida porque eles reclamaram, e muitas pessoas não estão vivendo o melhor porque reclamam, murmuram, nunca estão satisfeitas, nunca dizem glória a Deus, aleluia, graças a Deus, obrigado, Senhor, gratidão, o Senhor é bom em todo tempo. Não falam isso, só sabem reclamar. Só sabem se vitimizar. Elas não vão para frente. A vida dela é o que ela fala. Então você precisa mudar o teu vocabulário. Você precisa crer. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa confessar que você é mais do que vencedor. Abençoar para você ser abençoado. Mais feliz, mais abençoado, como diz a palavra, é o que dá do que aquele que recebe muitas vezes. Quando você dá algo para alguém, uma comida, quando você leva uma doação lá na tua igreja, aonde lá na minha igreja os irmãos recolhem para abençoar outras vidas que não têm o que comer. Quantas pessoas aí estão desempregadas, quando eles vão fazer visita, eles conseguem ajudar, levar. Por isso é importante, né? Nós levarmos ali 1 quilo de alimento, um material de higiene. Para quê? Nós vamos ser muito mais abençoados do que aquele que vai receber. Porque Deus, ele já diz isso na sua palavra, gente. Que nós devemos abençoar para sermos abençoados. Eu não posso reter a bênção, porque muitos não são abençoados. A palavra diz retém para sua própria condenação. Por que a palavra fala que o avarento não vai herdar o reino de Deus, gente? Quanto mais tem, mais quer. Dorme em cima do dinheiro, diz que não tem. Não tem. Pede para ele doar uma garrafa de água. Eu não posso, eu não tenho. É por isso que essa pessoa, a palavra é bem clara, os avarentos não vão herdar o reino de Deus. Porque o coração da pessoa que é cristã verdadeiramente, que tem um coração como o de Cristo, ela pratica boas obras, ela é boa. Ela ajuda o próximo. Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois é. Quantas vezes no domingo nós estávamos almoçando em um outro lugar onde eu morava e
A nossa mesa, a porta ficava bem aqui, logo aqui era o portão. Meu esposo ali, né, sempre nós oramos, ele terminava de fazer a oração e ele dizia: Senhor, prove o alimento para aquela casa, aquele pai de família que está desempregado, que não tem sustento. Quantas vezes, antes mesmo da gente se servir, chegava uma pessoa lá e pedia algo para nós. A gente pegava um pote, geralmente eu guardo os potes de sorvete vazios para isso, né? A gente pegava da mesa ali, colocava carne, colocava comida e dava para aquela pessoa levar para casa. 1 litro de leite, às vezes ela vinha pedir 1 litro de leite ali no portão, porque ela estava desempregada e precisava levar para o filho que estava em casa. E daí a gente servia aquele pote de comida e abençoava aquela família. Então, o que adiantaria eu orar, nós orarmos, mas daí a pessoa chegar lá na minha porta e dizer, eu ia dizer, não, eu não tenho. Isso é avareza. Mas nós não somos assim. Nós não podemos ser assim. Então, para você ver como Deus, ele prova o nosso coração. Ele terminava de fazer a oração, chegava alguém no portão. Quantas vezes? Não foi nenhuma nem duas. E nós sempre ajudamos. Porque Deus envia. Porque Deus conhece o nosso coração. O que isso eu estou falando não é para nossa glória, é para a glória de Deus. É para você entender o que é abençoar, para você ser abençoado. E Deus sempre prove tudo. As roupas que o meu filho ganha, eu sempre digo, eu não vendo, eu passo adiante. E Deus sempre renova e Deus sempre prove as roupas para ele. Por quê? Porque eu dou com alegria. Eu passo para frente aquelas roupas impecáveis. Eu tiro de dentro do roupeiro do meu filho aquelas roupas lavadas, passadas e entrego para as pessoas. Com alegria. Então, por isso que Deus sempre prove para nós, para a nossa vida. Porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Assim como eu fico feliz quando meu filho ganha algo. Imagina aqueles pais quando recebem algo para os seus filhos. Porque às vezes tem pessoas que não têm naquele momento. Mas Deus está entrando com a provisão na vida delas também. Com uma sandália praticamente nova, que aquela criança vai poder usar naquele verão. Roupa. Deus sabe da necessidade de cada um. E Deus envia. Então é assim que Deus faz. Quando nós temos um coração voltado para Ele, para as coisas de Deus, um coração bondoso. Quando nós temos o fruto do Espírito na nossa vida, o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio, a mansidão, a paciência, a bondade. Então seja bom, tenha um coração grato, abençoe as pessoas que estão ao teu redor, ore por elas, interceda por elas, clame por elas. É isso que nós devemos fazer, orar por essas pessoas que Deus envia pelo mundo para pregar a palavra. Muitos são presos, são torturados, são mortos. Quantas pessoas, gente, a gente nem fica sabendo, mas ore. Porque enquanto nós estamos aqui, tem pessoas ali fora pagando preço, indo para países onde a palavra não pode ser pregada, a pessoa não pode ser pega com uma Bíblia. E nós aqui temos liberdade muitas vezes, não fazemos. Então que você reflita nesta palavra e que Deus fale mais ao teu coração, que você seja grato e que você exercite o poder da gratidão. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, Pai, que elas olhem para Jesus, para o sacrifício do Senhor lá na cruz, Pai, que elas não queiram mais voltar para o Egito, mas que elas queiram viver a liberdade que Cristo
libertou, que Cristo conquistou naquela cruz. Que elas não sejam mais escravas, mas que elas sejam livres e vivam a vida e a vida em abundância que só o Senhor tem para nos dar, Pai. Que elas vivam uma vida plena na Tua presença, comendo pão de bênção e não pão de dores. Que ela seja grata, abençoada, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E nós oramos pelo nosso país, pelo nosso estado, te agradecendo, Pai, pela graça, pela provisão, pelo milagre, por o Senhor suprir as necessidades do nosso povo, Pai. Graças nós te damos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.